Graça e paz, meu querido. Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso básico de preparação e formação de novos discípulos de Jesus ou dos novos membros aqui da nossa igreja. Na aula de hoje, estudaremos o que precisamos saber sobre a Bíblia. Lembrando que na aula de hoje não trataremos de todos os aspectos do tema, mas aquilo que é básico, o essencial e de maneira específica e bem prática. Tudo bem? Então vamos para a nossa primeira aula, nossa aula de hoje. O que precisamos saber sobre a Bíblia, ok? Então, de maneira bem específica, querida, a primeira coisa que precisamos saber sobre a Bíblia é que a Bíblia é um conjunto de livros ou uma pequena biblioteca. E dizemos pequena biblioteca porque na nossa Bíblia contém apenas 66 livros reconhecidamente inspirado ou como palavra de Deus a nós. A Bíblia, então, é o nome que os cristãos do quarto século, do terceiro, quarto século, empregaram para designar a palavra de Deus ou a Escritura. Portanto, a Bíblia é o nome que se dá para o ajuntamento dos livros inspirados como palavra de Deus em um só lugar. É por isso, então, queridos, que devemos lembrar que o pessoal do período do Velho Testamento e do Novo Testamento não tiveram o privilégio de ter a Bíblia como a temos hoje. Isso demorou muito tempo. A primeira vez que tivemos uma Bíblia com os 66 livros juntos foi em 367 depois de Cristo, no Oriente, com Atanásio, e depois no Ocidente, no concílio em Cartago. Ok? Então, em seguida, veio a divisão dos capítulos, que em alguns lugares, algumas literaturas, alguns livros, você vai ver que eles vão dizer exatamente isso, que foi 1226, outros dizem que foi 1228, outros 1234 ou 1242, você vai também encontrar a gente dizendo o seguinte, isso. Portanto, para a gente esclarecer e ficar bem mais prático, então, em 1242, a partir daí, é que temos então a Bíblia com as divisões dos capítulos, ou contendo os capítulos. E depois veio a divisão em versículos, que foi em 1551. Então nós brasileiros, para gravar na nossa cabeça, foi 51 anos depois do descobrimento do Brasil. 1551, já temos a Bíblia então com capítulos e versículos, ok? Muito bem, então a primeira Bíblia a ser publicada, incluindo integralmente a divisão de capítulos, versículos, foi a Bíblia de Genebra, lançada em 1560 lá na Suíça. E os primeiros editores da Bíblia de Genebra, querido, optaram pelos capítulos e versículos, vendo nisto grande utilidade para memorização, localização e comparações de passagens bíblicas. Ou seja, os capítulos e versículos funcionam como endereço, então facilita você achar exatamente aquilo que você gostaria de achar. Muito bem? Portanto, é bom salientar que só eu e você tivemos e temos o privilégio de termos os 66 livros juntos, num só lugar, com capítulos, versículos, os negritos ou os títulos das passagens, agora com nota de rodapé, mapas e também até com comentários, etc. Só nós, então, tivemos o privilégio de ter nas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, em nossa língua, né? E até em várias versões. Portanto, que privilégio meu e seu termos a Bíblia nas nossas mãos.
Muito bem, então essa é a primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre a Bíblia. Que ela é um conjunto de livros, né, ou uma biblioteca. Muito bem. A segunda coisa que precisamos saber sobre a Bíblia é que a Bíblia é diferente de todos os livros. Primeiro, porque só ela contém vários livros, né? Segundo, porque só ela é divina e humana. Então, a Bíblia é o livro de Deus, vem de Deus, só ela é inspirada por Deus, só ela é a palavra escrita de Deus acerca da sua vontade, só ela registra o trato de Deus com o homem. Muito bem? Mas a Bíblia também é um livro humano, no sentido de que há vários autores, logo mais a gente vai ver isso, escrevendo em diferentes estilos literários, línguas, culturas, costumes e colocando os seus sentimentos. E por ser um livro divino, humano, querido, ela é única. Nenhum outro livro que conhecemos é como a Bíblia, ou pode ser comparado com a Bíblia. A Bíblia é tão diferente de outros livros que chega a ser o livro dos paradoxos. Por exemplo, a Bíblia, então, é o livro mais lido, mas também é o mais desconhecido. É o livro mais amado e o mais odiado. É o livro mais obedecido, mas ao mesmo tempo também é o mais escarnecido. É o livro mais pregado e também é o livro mais combatido. É por isso, então, por causa da soma de tudo isso, é que dizemos que a Bíblia é um livro dos livros, porque ela é diferente de todos os outros livros que você tem nas suas mãos. Muito bem? A terceira coisa que precisamos saber sobre a Bíblia é que ela é exclusiva e suficiente. Ela é exclusiva porque ela é a única fonte adequada e autorizada pelo próprio Deus para obtermos informações acerca das coisas espirituais e que pertence à nossa salvação. E ela é suficiente porque ela traz todo o conhecimento de que eu e você precisamos para servir a Deus de forma agradável e para vivermos alegres e satisfeitos. É suficiente para conduzir o homem à salvação em Cristo Jesus. A Bíblia contém tudo o que Deus deseja que ou desejava que conhecêssemos, ok? Então essa é a terceira coisa que eu preciso saber sobre a Bíblia. E a quarta coisa que precisamos saber sobre a Bíblia é que tudo na Bíblia, querido, aponta para Cristo ou nos conduz a Cristo. É por isso que o próprio Jesus, em João capítulo 5, verso 39, ele vai dizer, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o tema central da Bíblia é Cristo, querido. É a história da redenção, onde o Redentor é o próprio Cristo. Então, tudo o que foi escrito na Bíblia foi escrito para dar testemunho de Jesus, para anunciar Jesus, para nos levar a Cristo Jesus. É por isso que o próprio Jesus disse exatamente isso. Examinai as Escrituras e o encontraremos. Se examinarmos as Escrituras, o encontraremos. Muito bem? A quinta coisa que precisamos saber sobre a Bíblia, querido, é quanto à finalidade, é quanto ao propósito. E sobre isso, Paulo vai exatamente nos dizer isso aqui, que a Bíblia toda é inspirada por Deus e foi nos dada. Olha aqui, capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16 e 17, ele diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja o que Paulo diz, que a Escritura é inspirada por Deus e foi nos dada para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então a Bíblia nos foi dada, querido, para revelar Deus e a sua vontade, em outras palavras. É por isso também que a Bíblia projeta luz sobre a natureza humana, sobre os problemas do mundo, sobre o sofrimento do homem. Além disso, revela de maneira clara o caminho de volta para Deus, ok? Então a Escritura foi exatamente nos dado para isso, além de que na Escritura que também encontramos conforto, consolo e auxílio em toda e qualquer situação. Em outras palavras, a Bíblia é a história que nos conta de onde viemos, como chegamos aqui, quem somos nós, porque o mundo está na desordem que se encontra e como ele pode ser mudado e para onde estamos indo. Portanto, a Bíblia nos conta a missão de Deus sobre o originador da história, o contador da história, onde Deus é o autor principal dessa história, pois ele é o planejador da história, o alvo da história, o significado da história e a conclusão final dessa história. Ele é, então, o início, o centro e o fim desta história. Muito bem? Por isso é que precisamos entender exatamente isso, querido. Que a Bíblia é o manual de Deus aos homens, para que estes conheçam a sua vontade e viva de maneira como lhe agrada. A Bíblia é a palavra escrita de Deus acerca da vontade de Deus. A Bíblia é a autoridade máxima da igreja e a única regra de fé e prática da igreja de Cristo Jesus. Ok? Em sexto lugar, ou a sexta coisa que precisamos saber sobre a Bíblia, querido, é quanto à sua escrita. Então a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores que foram inspirados por Deus, como nós acabamos de ler, num período aproximadamente de 1.600 anos. E esses autores estavam em lugares diferentes, em contextos diferentes, em tempos diferentes, escreveram para destinatários diferentes, em idiomas diferentes, e esses homens também tinham ofícios diferentes, como, por exemplo, alguns eram reis, outros eram príncipes, poetas, filósofos, profetas, médicos, cobradores de impostos, historiadores e pescadores. Contudo, aqui é importante entender, em momento algum a sua harmonia foi afetada. Há uma coesão, uma sintonia, uma unidade, uma concordância absoluta e não existe contradição das Escrituras. É por isso que os críticos da Bíblia não conseguem entender isso. Como é que gente em lugares diferentes, em contexto diferente, sendo várias pessoas diferentes, escrevendo acerca dessas coisas e ninguém se contradiz. Só pode, de fato, ter a mão de Deus, o controle de Deus, Deus operando, Deus inspirando esses homens. É por isso que a Escritura vai dizer que foram homens, sim, que escreveram a Escritura, mas não foram qualquer homens, foram homens santos, inspirados por Deus. A língua original dos livros do Velho Testamento é o hebraico, com algumas exceções ou pequenas exceções, né? Que foram escritas em aramaico. Muito bem? Já os livros do Novo Testamento
foram todos escritos na língua grega. Lembrando ainda, queridos, que os livros, como estão na nossa Bíblia, eles não foram escritos contendo capítulos e versículos, e muito menos subtítulos ou os famosos negritos, como a gente viu ali atrás. Só depois é que foi acrescentado os capítulos e os versículos. Portanto, eu preciso atentar para isso, ok? Muito bem. E também, na forma como está a nossa Bíblia, os livros não estão arranjados de maneira cronológica, mas de uma maneira muito bem lógica, tá ok? Muito bem. Vamos lá. A sétima coisa que eu preciso saber, ou que precisamos saber sobre a Bíblia, é que a Bíblia está dividida em duas grandes partes. A primeira parte é o Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, a segunda parte, é o Novo Testamento, com 27 livros. E essas duas grandes partes, elas estão arranjadas da seguinte maneira. No Velho Testamento nós temos os livros da lei, os livros históricos, depois os livros poéticos e os livros proféticos. Então, o Velho Testamento está dividido em 4 partes, ok? Pequenas partes, são 4 aí. No Novo Testamento nós temos o Evangelho, nós temos o livro histórico, que é Atos, ok? E as epístolas ou as cartas, e o livro profético, que é Apocalipse. Ok? Lembrando, como eu já falei antes, que não estão arranjados na ordem cronológica da sua escrita, mas numa ordem lógica. Então, veja bem, os livros do Velho Testamento são exatamente assim, ó. A lei, são 5 livros que são chamados livros da lei. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Históricos, são 12 livros históricos, que são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Deu 12, né? Muito bem. Os livros poéticos são 5. São eles Jó, Salmos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e Cantares. E os livros proféticos são 17. Ok, quais são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Muito bem. Lembrando o seguinte, que os livros proféticos, eles estão divididos ainda em 2 partes, que são os profetas maiores e os profetas menores. Quem são os profetas maiores? Então nós temos 5 livros de profetas maiores, mas apenas 4 profetas escrevendo. Por quê? Porque são exatamente eles: Isaías, Jeremias e Lamentação de Jeremias. Então veja que Jeremias escreveu 2 livros. Depois nós temos Ezequiel e Daniel. Então deu 5 livros proféticos maiores, tá certo? E 12 profetas menores. Quais são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, por que essa diferença de maiores e menores? Exatamente porque os maiores têm mais profecias do que os menores, tá certo, gente? Então é isso. E os livros do Novo Testamento são exatamente esses aqui, queridos. Olha só. Nós temos o Evangelho, nós temos um Evangelho, isso tem que ficar claro,
escrito por 4 evangelistas, ou 4 escritores que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso é que logo no começo do evangelho está assim, evangelho segundo Mateus, ou na visão de Mateus, conforme Mateus, evangelho segundo Marcos, ou na visão de Marcos, ou conforme a ótica de Marcos, ok? E lembrando, então são 4 evangelistas, ok? Também os 3 evangelhos, que nós chamamos de 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, também são chamados de evangelho sinóticos, ok? Por quê? Porque eles têm o mesmo paralelo, têm a mesma visão. Se você for dar uma olhada nos 3, você vai ver que eles têm a mesma sequência. Muda alguma coisinha só, mas tem o mesmo paralelo. Se você colocar os 3 em paralelo, você vai ver que é a mesma sequência, ok? Muito bem, nós temos as cartas, depois o livro histórico, que é dos apóstolos. Depois nós temos as cartas, ou as epístolas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, ok? Muito bem. Esses aqui são todos de Paulo, tudo bem? Então, essas cartas paulinas também são divididas em cartas para as igrejas locais e carta para indivíduos, ok? Muito bem. Aí depois nós temos as cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 de João e Judas. E depois nós temos o livro profético, que é Apocalipse. Então, esta aí é exatamente a estrutura do Novo Testamento e do Velho Testamento. Muito bem? E a 8ª coisa que precisamos saber, queridos, sobre a Bíblia, é que a Bíblia precisa ser examinada e não apenas lida, como nós vimos exatamente em João capítulo 5, verso 39, Jesus dizendo que nós temos que examinar as Escrituras, ok? Não apenas ler a Escritura, mas eu preciso fazer um exame bem elaborado para saber se isso é isso mesmo, ok? E no meu exame, eu preciso lembrar que, primeiro, eu não posso chegar a uma conclusão e outra pessoa em outra conclusão. Por quê? Porque a Bíblia só tem uma interpretação e ela não se contradiz. Portanto, eu preciso chegar no mesmo denominador, ok? Ou na mesma conclusão da minha interpretação com outra interpretação. Segundo, o meu exame tem que passar pelo todo da Escritura. É por isso que eu não posso isolar o versículo, eu não posso isolar o capítulo e nem o testamento, mas eu tenho que usar o texto dentro do seu contexto. Se eu estou no Velho Testamento, eu tenho que ver o que aconteceu no Novo Testamento também. Se eu estou num capítulo, eu tenho que ver o que veio antes e depois, porque eu não posso isolar isso. Tá certo, querido? Muito bem. Terceiro, no meu exame, eu não posso forçar o texto a dizer o que ele não diz, o que ele não tinha intenção de dizer. É por isso que eu tenho que ralar, por isso que eu tenho que examinar, para saber o que o texto tem para dizer. Então, eu vou tirar do texto aquilo que o texto diz para mim. Eu não posso ir para o texto dizer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ok? Muito bem. Em quarto lugar, no meu exame, querido, eu não posso pensar que uma mesma palavra tem o mesmo significado na Bíblia, porque não é assim. Vou dar um exemplo, por exemplo, decreto. Se eu pegar essa palavra e achar que foi somente decreto de Deus, vai dar problema, porque às vezes tem decreto do imperador, do governador, do rei, de outra pessoa lá, ok? Então, por isso que o meu contexto é que tem que determinar o significado da minha palavra, tudo bem? E eu também não posso isolar ela também só gramaticalmente, mas ver a história, o contexto que ele está inserido. Por isso que para nós, os reformados, a nossa interpretação é histórico-gramatical, ok? Muito bem. Outro, quinto,
no meu exame eu preciso também saber se o texto é uma narrativa ou uma norma, ou que estilo literário é o meu texto, ok? Então, por exemplo, só para você entender, às vezes na Bíblia está narrado, por exemplo, que Abrão mentiu, mas isso não é norma para mim. Está somente narrado que ele pisou na bola. Por exemplo, Salomão está narrado que ele teve 1000 mulheres, mas veja que é apenas narrativa, e também a narrativa vai dizer que esse foi o pecado dele, foi o erro dele, por casar com gente que Deus nunca mandou ele casar. Mas está narrado que ele teve várias mulheres, não é? Também está narrado que Davi adulterou, mas eu não posso adulterar. Então, veja que eu tenho que olhar se o meu texto está falando de uma narrativa ou de uma normativa. E só lembrando que mais de um terço da Bíblia são narrativas, ok? E sexto, eu preciso lembrar ainda que o destinatário não tinha em mão os outros livros, ou seja, não tinha a Bíblia, o conjunto dos livros, como eu e você temos hoje. Portanto, eu não preciso de outro texto ou de outro livro para entender aquele texto. Porque se imagina, se fosse preciso ter todo mundo junto, os primeiros destinatários, eles nunca entenderiam a Bíblia, ok? Quando eu vou para os outros livros exatamente para saber se a minha interpretação está correta, porque a minha interpretação não pode contradizer outros textos da Escritura. Muito bem? Muito bem, então, querido. Então, que Deus nos ajude a criarmos hábitos de examinarmos a palavra de Deus todos os dias. Porque precisamos saber ardentemente, ou desejar ardentemente, pela palavra. Então, nós precisamos ter desejo disso. Precisamos meditar na palavra de Deus sempre, como diz o Salmo 1, verso 2, onde diz que o justo ele tem prazer na lei de Deus, que é a palavra de Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então que Deus nos ajude a entendermos que nós somos alimentados, sustentados pela palavra, porque cada bênção necessária para a minha e a sua vida está na palavra. Então que Deus nos ajude a termos a palavra dele como a nossa única regra de fé e prática e autoridade máxima das nossas vidas, ok? Muito bem? Então você que está fazendo o curso, querido, para cravar tudo isso que a gente viu nessa lição, você precisa fazer os exercícios desta lição, ok? Então faça, se tiver dúvida, você pergunta, porque estamos aqui para tirar suas dúvidas, ok? Então, na próxima aula, espero você, onde falaremos sobre a criação do homem. Muito bem? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar?